Na semana passada, eu estou falando certo o teu nome? Cadê ela? Alguém sabe se eu estou falando certo o nome dela? Sim, Sim, ela está sem microfone. Ela está sem microfone. Tá ali. Estou sem microfone. Bom, então, esquece. Então, Ruara, faz o seguinte, você me envia por e-mail, deixa eu pôr meu e-mail aqui, eu sei que está nos planos também, mas estou pondo aqui. Me envia por e-mail uma breve apresentação do teu trabalho, do teu trabalho e o que você conhece sobre estatística, porque foi isso que seus colegas falaram na primeira aula, e eu fiz umas anotaçõezinhas a respeito de cada um para que eu possa tentar incluir as atividades da disciplina já relacionadas com as questões que vocês vão trabalhar nas dissertações de vocês, tá? Então, vocês vão... Ok, obrigada, Ruara. Não tem pressa. Antes da próxima aula. Aproveitando nessa questão do envio das atividades, algumas pessoas me enviaram, e vocês não precisam me enviar as atividades, tá? Essas atividades parciais que eu estou mandando, elas vão fazer parte do trabalho final, então eu vou avaliá-las todas no final. Por isso que é bem importante que durante as aulas vocês tirem as dúvidas que vocês ficaram, tá? Porque o conteúdo em si, ele está nos documentos, está naqueles vídeos que eu mandei. Eu já vi que tem muito mais conteúdo de excelente qualidade disponível, né? Então, eu queria utilizar esses momentos que a gente tem, que não são muitos, para tirar as dúvidas sobre os conteúdos que vocês viram, sobre as atividades, se tiveram alguma dificuldade, se querem apresentar algo aqui para o restante da turma que acharam interessante. Professora, referente, na realidade vão ser várias fichas técnicas, né, pelo que eu entendi. São 2 fichas técnicas e o trabalho de hoje já era um pouquinho diferente, né? Tá. Que era encontrar um artigo que tratasse sobre os temas, né, um artigo relacionado com a dissertação de vocês. Que trouxesse tabelas e quadros, tal, não. Tabelas e gráficos. Tá, isso. Quadros. Eu tô tirando, assim, pela primeira ali, né? Provavelmente vão ter mais fichas, né? Não sei como é que vai ser essa lógica. Vão ter mais artigos. Tá, mais artigos. Mais artigos, porque aí vocês já podem selecionar artigos que vocês vão usar na dissertação de vocês e já começar a fazer essa pré-análise. Então, a ideia é o quê? Que vocês tenham o conteúdo e que vocês usem esses artigos para comparar o conteúdo que a gente está vendo, o que foi utilizado nesses artigos. Uma dica que eu ia dar para vocês, eu vou mandar, deixa eu anotar aqui, porque senão depois eu esqueço. Ô, professora, Quem é agora? No meu caso, eu trabalho com morfologia, né? E aí, tipo, não vou incluir nenhuma análise, tipo, na minha área, assim, da morfologia e taxonomia pura, a gente não faz análise. É meio difícil, né? E, tipo, então, acho que eu vou ficar devendo. Mas tabelas e quadros tem nos assim. artigos, né, Thiago? Não, tem tabelas simples, né? Sim, é que essa aula de hoje simples. de manhã era só sobre as tabelas mesmo, só apresentação de dados. O que a gente pode fazer contigo, Thiago, é você aplicar com base nessas tabelas que você for encontrando as próximas atividades. Ou a gente conversa depois e eu preparo uma atividade diferente para ti, mais direcionada para o que você vai trabalhar. É que, por sorte, a maioria, né, é biólogo e vai trabalhar com essas questões mais que envolvem muita estatística e outras atividades. Eu acho que a exceção é o Thiago, né? Se bem que, Thiago, eu fiz a Fernanda também, eu acho que se enquadra nessa, né? Mas não sei. Quem? Eu acho. Sim. Acho que ela vai trabalhar mais com tabelas de medidas, ou não, Fernanda? Então, deixa não sei se entra no seu. aqui que eu já preparo um pouco diferente para você. Essa questão assim, mais de taxonomia, né? Até tem quadros com medidas, comparações, mas é isso. Mas é mais básico, né? Isso. Eu estou anotando aqui de vocês, que daí eu já tento pensar em alguma coisa mais específica para vocês dois.
E quando eu mandar algo, por exemplo, assim, façam tal coisa, se na área de vocês não tem, justifiquem por que não tem, por que vocês não usam, e tentem trazer algo que vocês vão usar e que tenha relação com aquilo, tá? A ideia é que vocês comecem a pensar dessa forma estatística, para o que vocês vão usar dentro da dissertação de vocês. Se tiverem dúvidas, também podem me perguntar, que a gente cria junto, mas eu vou tentar já pensar em alguma coisa que envolva essa questão de morfologia. Na minha tese, chegou até alguma coisa de morfologia, e aí a gente separava espécies com base na morfologia, e a gente fez algumas análises para ver se eram significativas ou não, por exemplo, tamanho de bico das aves, né? Então, tem alguma estatística que a gente pode fazer considerando morfologia sem problema nenhum. Mas é claro que vai depender. Tem, a gente sabe, mas a questão é que no meu trabalho propriamente dito, não vou envolver nada merístico, entendeu? Nada. São descrições anatômicas, então, tipo, zero estatística. Então, você veio fazer a disciplina para quê? Não, brincadeira, para aprender. Preciso dos créditos, né? E essa eu acho que é obrigatória, né, Thiago? Então, Thiago, você já pensa no teu doutorado? Vai um pouco além. Desculpa, Fernanda. Não, capaz, é só... Pode falar. A questão é essa, assim, pro doutorado, eu pretendo usar, assim, como já tinha dito na apresentação, a morfometria, entendeu? Aí sim, mas aí é pro doutorado, aí eu vou ter que ter muito mais recursos, né? E é uma ideia também, então, tipo, não que eu vá trabalhar diretamente com isso. Mas agora a gente não vai ter muito como fugir, né? Porque a disciplina é de estatística, então eu te sugiro que você tente buscar algo mais próximo possível do que você vai usar futuramente, mesmo que você não use agora, mas já pensando mais adiante, porque também não fazer nada de estatística na disciplina a gente não vai conseguir, e eu quero muito que vocês usem a parte prática de análise já de artigos que vocês possam usar na revisão de vocês. Então, mesmo que você não vá usar a estatística agora, Thiago, talvez busque artigos que sejam dessa área, que você possa citar na tua dissertação para fazer essa análise da parte estatística que eu estou sugerindo. E aí, se tiver muita dificuldade, você me chama e a gente dá um jeito de ver em conjunto como a gente pode fazer. Eu tenho artigos que tratam disso, mas não que vá ser ligado à minha pesquisa, tá? Só para deixar claro já. Não, tranquilo, depois você só me explica. E você, Fernanda, é a mesma situação? Não tem nada de estatística nos seus? Não, a princípio não. Eu cheguei a ler alguma coisa de paleoecologia, mas não iria aplicar agora no mestrado. Tá. O que eu sugiro para vocês dois, então? Que vocês conversem com o orientador para ver que artigo ele indicaria vocês a utilizarem, né? Quem sabe tem algum artigo que ele queira muito que vocês conheçam, que vai auxiliar, porque daí ninguém melhor do que o orientador para fazer essa indicação, e que vocês possam utilizar para essas análises, porque o trabalho final, o final mesmo, que vocês vão ter uma semana para fazer, eu estou pedindo 10 artigos, tá? Mas vocês podem reutilizar os artigos que vocês já usaram nas outras atividades. Né? Então, no total, pode ser que vocês tenham 10 artigos para fazer essas análises em relação à estatística. O trabalho final eu já pensei, já fiz um esboço dele. Pode ser que alguém precise de 11 artigos, pode ser que alguém precise de 12, mas o que eu gostaria muito que ficasse claro é que vocês usem artigos que vocês vão precisar ler para a dissertação, que vocês vão poder citar na dissertação de vocês depois, porque aí vocês já otimizam o trabalho que estão fazendo, sabe? Porque eu sei que alguns já fizeram o José, por exemplo, eu sei que já fez a disciplina de projetos. Os outros que entraram agora vão fazer. Então, vão usar seminário, isso. A disciplina é seminários. Seminários? Eu não sabia nem o nome da disciplina. Então, já estou dando um spoiler para quem não fez ainda.
a disciplina de seminários, vocês vão ter que apresentar um projeto, né? E o projeto, a gente precisa dessa pré-revisão de conteúdo, né? Essa pré-revisão de artigos no tema, e eu tô pedindo, gente, artigos atuais. Aí pode acontecer de alguém me dizer, mas, prof, não tem 10 artigos publicados na minha área de 2019, 2020 e 2021. Aí vocês vão indo um ano para trás sempre, né? Então, 2018, aí, né? Porque tem áreas que produzem pouco, né? Produzem bem menos. Então, tem áreas que talvez em 2020 tenha mais de 10 artigos publicados sobre o tema. Já tem outras áreas que talvez precise 5 anos para conseguir 10 artigos sobre o tema. Uma outra dica que eu queria dar para vocês em relação à seleção desses artigos. Eu vou mandar, não é leitura obrigatória, tá? Mas é um complemento. Eu vou enviar, eu até já anotei no plano, uns 3 artigos que falam sobre revisão bibliográfica. Talvez o José já tenha tido acesso. Acho que sim, né, José? A gente tem uma pasta onde eu coloquei esses artigos. Sim. 3 artigos que orientam sobre como fazer uma boa revisão bibliográfica. Porque vocês vão utilizar isso não somente para consultar em relação à estatística, mas para fazer a revisão de forma geral da dissertação de vocês. Quem já tem bastante experiência com revisão bibliográfica não vai precisar ler esses artigos. Alguém aí já publicou alguma coisa de revisão bibliográfica? Já fez análise? Meta-análise, geralmente, a gente faz quando trabalha com revisão bibliográfica. Não? Quem já está com a revisão em relação à dissertação pronta? Ninguém? Eu. O Thiago. Mas eu acho que os colegas do projeto também já estão bem avançados nessa revisão, né? Já estão bem... Todo mundo? Sim, bastante coisa para adicionar, mas já tem. Bastante coisa para ler ainda. Então, o que eu sugiro? Que vocês utilizem esses artigos que vocês já levantaram para fazer os trabalhos da disciplina, tá? Não vamos buscar coisas muito fora que vocês não vão usar. A ideia é vocês otimizarem o tempo de vocês, lendo esses artigos que vocês já vão citar, até mesmo para referenciar a questão das análises estatísticas depois, porque a gente acaba referenciando até as análises estatísticas que a gente faz. Então, é importante que vocês tenham essa ideia. Então, eu vou mandar igual esses 3 artigos. Quem já está no final da revisão, quiser olhar, não faz parte da disciplina, tá, gente? É um extra. Uma outra coisa que eu ia dizer para vocês, como dica, para que vocês... Eu vou anotando aqui, para não repetir. Como dica, para que vocês busquem os artigos, é vocês buscarem esses artigos em revistas nas quais vocês pretendam fazer alguma publicação. Né? Então, não se limitem aos artigos em português, eu acho que isso vocês já sabem, né? Eu acho que eu nem precisava falar, mas não custa. Não se dediquem, não se limitem aos artigos em português e busquem artigos de revistas nas quais vocês querem publicar. Por quê? Porque quando a gente começa a ter contato com os artigos que são publicados nas revistas em que a gente quer publicar, a gente já tem uma ideia de como funciona a estrutura desse artigo. Então, de que forma eles apresentam a introdução, se eles citam ou não artigos da própria revista. Tem revistas que, quando a gente submete para elas e volta, eles até pedem que a gente insira artigos que já foram publicados na revista. Tem outras que preferem que a gente retire, né? Então, vocês olharem a estrutura desses artigos e, de preferência, artigos em revistas que vocês gostariam de publicar nelas. Então, revistas vão lá, né, gente? Todo mundo aqui quer publicar em revista classificada como 1A na CAPES. Quem nunca publicou, vai publicar agora. Então, além dessa questão, dessa dica, né, que eu gostaria de dar, eu reforço que vocês escolham artigos que vão ser úteis para vocês durante a dissertação, para que vocês já tenham esse contato entre a estatística e a apresentação dos dados e discussão desses dados em relação a essa estatística
no momento de escrever tanto a dissertação quanto o artigo de vocês. Dissertação e artigo. Todos sabem que tem que escrever um artigo, né, para conseguir a defesa. Vocês já receberam essa informação? Já. Não, aqui tem... quem entrou agora, então, está tendo a surpresa. Mas um artigo, para conseguir fazer a defesa, é obrigatório já ter submetido, não é ter o artigo aceito, tá, gente? É ter o artigo submetido. Se não me engano, na USP é ter o artigo aceito para defender o mestrado, mas a gente ainda não está nesse nível. Em breve eu espero que a gente esteja. Mas daí, né, no caso da USP, eu acho que todos os alunos recebem bolsa, tem uma série de vantagens que, como a gente é programa novo, a gente ainda não tem. Mas em breve eu espero que todos vocês estejam ingressando num doutorado junto com a gente, com bolsa para todo mundo, né? Sonhar não tem limite, então que a gente consiga isso. Mas para conseguir isso, todo mundo que termina o mestrado, né, precisa ter submetido esse artigo, e quando vierem os ajustes e as alterações, lembrar de não desistir de fazer aqueles ajustes, aquelas alterações, que há uma parte bem chata, né? Quem já passou por isso sabe que é cansativo, mas depois a gente tem, né, como retorno o aceite aí de um artigo em revista com qualis, né, com qualificação adequada, tanto para valorizar o nosso currículo, quanto para que o programa possa, em breve, ter aí o seu doutorado. Acho que só depois da primeira quadrienal, né? Então, a primeira turma já vai ter se formado e a segunda turma também. Aí, depois disso, é que talvez a gente consiga emplacar um doutorado na área. Primeira quadrienal, na primeira quadrienal. A gente está nesse processo para o mestrado aqui de São Francisco de Paula. Está passando pela primeira avaliação quadrienal, e se a gente conseguir nota 4, a gente já pode, no ano que vem, submeter um doutorado. Deixa eu ver o mais que eu tinha notado aqui para falar. Ok. Em relação aos trabalhos, gente, alguém com alguma dificuldade, ou com alguma dúvida, ou com alguma sugestão? Eu tenho umas dúvidas. Uma dúvida. Tá, a Bruna. gente vai fazer essa ficha técnica daquela primeira parte, depois a análise do artigo, dos artigos que tu for enviando, certo? É tudo um trabalho único? Sim. Vai ficar claro, né, tipo, a atividade do dia tal, depois atividade do dia tal, atividade do dia tal. Mas é para ser entregue tudo junto no final, um arquivo único de preferência. Tá, ok. E aí eu faço a revisão de todo o material de uma única vez, e até fica mais fácil para eu salvar aqui no sistema e tudo mais. Tá, e tu tem um padrão dessa ficha técnica que tu queira, ou a gente pode fazer de acordo com o que está pesquisando, ou com a nossa própria organização? Eu havia solicitado um padrão para nossa coordenadora de mestrado, do mestrado até foi bom você falar, e ela não me passou. Mas, assim, se vocês podem ir fazendo no padrão de vocês, o padrão para a ficha técnica não, mas o padrão do documento com uma capa, né, a capa já com o logo do mestrado, o nome do aluno, isso eu acho que é bacana que a gente tenha. Então, eu pedi um padrão para a nossa coordenadora, para Ana Maria, e ela não me passou, provavelmente, por causa do excesso de atividades. Mas eu relembro ela hoje e já repasso para vocês. Tá, ok. Não vai ser um padrão, assim, na forma de escrita. Acho que eu coloquei o limite de páginas, né? Então, tentem não escrever mais do que 3 páginas, tentem ser sucintos. Quem conseguir fazer em uma, perfeito. É que eu sei que tem gente da área de biologia, tipo, eu gosto de escrever um pouco mais. Então, quem quiser dissertar um pouco mais também fica à vontade, mas não passando das 3 páginas. Mas não tem um padrão para essa ficha, não. Vocês podem definir da forma que for ser mais útil para vocês, para a dissertação, tá? Sempre pensem nesse sentido, de utilizar esse conteúdo para a dissertação de vocês. Eram mais perguntas, Bruna. Você disse que tinha algumas perguntas. Não, era mais essa parte aí do padrão e do arquivo, se seria único mesmo. Algumas, deu 2. Tá.
Uma outra coisa que eu percebi, que talvez vocês fiquem em dúvida, é se precisam me mandar o artigo ou não. Se é um artigo que está disponível, provavelmente é, né? Porque eu estou pedindo que vocês façam com artigos mais recentes. Disponível na internet, é só fazer a referência dele no formato da ABNT, que se eu precisar, eu vou acessar ele. Vocês não precisam me enviar os artigos como anexo, tá? Só fazer, já ir treinando lá a referência no formato da ABNT, que é outra coisa que eu acho muito chato. Mas se vocês precisarem de alguma ajuda sobre isso, a Simone trabalha comigo, é bibliotecária, e ela é excelente nesse... Outra coisa, professor, já que você tocou no assunto ABNT, nosso programa a gente não usa ABNT. Seria interessante já usar as regras do programa? Tem certeza que não é ABNT? Porque a Ana Maria me passou que era ABNT. Olha, teve mudanças e muitas mudanças. A gente seguiu regra BNT, daí no meio do caminho parece que pediram para a gente mudar e... Então é outra coisa que eu vou pedir para Ana Maria, porque eu só pedi a BNT porque me disseram que a gente ia usar a BNT na dissertação. Não, eu até posso mandar aqui acho que não dá Professor, para enviar documento então aqui, só né? aproveitar e pegar um gancho aí que eu acho que vai na mesma direção, tá? Ali no site do programa, tá? Ele tem 2 documentos disponíveis ali, que é o regimento interno e Isso. as normas para elaboração do projeto. Aí até uma sugestão que eu ia dar para os colegas que estão entrando é pegar e dar uma boa olhada na questão do regimento. Exatamente. Porque ali tem várias dúvidas que a gente tinha no início e que não ficou disponível assim tão cedo, né? Mas a gente tinha várias dúvidas que depois com o regimento a gente vai buscando. Então, eu acho que seria melhor a gente seguir já esse padrão do ERGS, né? Do PPG, né? Vou colocar aqui o link. É isso, eu estou tentando acessar aqui, mas... Já acharam? Manda aí que eu também estou procurando aqui para colocar para todo mundo. Já coloquei, professor. Tá. Então eu já coloco no nosso programa da disciplina também, e sim, é isso mesmo. Eu estava usando a BNT porque a última informação que eu tive é que a gente usaria a BNT, tá? Eu até, quando eles falaram isso, eu disse que era contra. Depois mudaram e eu devo ter perdido os e-mails, porque eu acho a BNT muito, muito chata. Eu, inclusive, se eu fosse cooperar com a questão das normas, eu diria que o aluno pudesse utilizar as normas da revista que ele vai submeter, sabe? Tipo, o meu artigo eu vou submeter para a revista Y, então a minha dissertação toda eu vou fazer com base nessa revista. Mas nem todo mundo sabe, né, qual é a revista que vai usar logo de cara. Então é importante ter alguma norma, mas eu acho que economizaria muito nosso tempo se a gente já pudesse fazer com base na revista que a gente quer submeter. Porque cada revista tem, né, uma loucura. Eu até sugeri que a gente tenha uma disciplina que seja optativa sobre construção de artigos científicos, porque eu acho que isso a gente vai precisar mais adiante. Né? Deixa eu atualizar o meu... Eu estou com a dissertação do meu aluno aberto aqui. Deixa eu fechar. Eu já devolvi para ele, mas está aberto aqui. Do Leonardo. Fecha. Eu abri o nosso. Isso abre muita coisa. Métodos estatísticos. Tá. Se vocês tiverem outra pergunta, podem ir fazendo. Eu só estou atualizando com a excelente sugestão do Rômulo e do Thiago de colocar de acordo com as normas do programa, tá, gente? Eu já vou atualizar e vocês já façam, então, de acordo com as normas do programa, que é o ideal. Meu Deus. Não abri. Não, não tem corrompido. Estatística básica. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, Orly, eu tenho uma dúvida com relação à expressão ficha técnica, porque até então eu não tinha feito nenhuma ficha técnica. Então, por enquanto, eu estou fazendo um resumo simples, mas eu não sei se ficaria como um resumo
ou você tem que botar, por exemplo, o livro retrata, os vídeos falam sobre... Gostaria que tu desse uma ideia, assim. Vou colocar aqui, então, normas e regimento do programa. Deixa eu já atualizar aqui o nosso material, que daí quando eu mandar hoje para vocês, já vai atualizar. Disponíveis no site. É bom, né, o pessoal que está entrando agora já vai ter essa vantagem em relação ao pessoal da outra turma, que realmente demorou para ficar disponível esse material. Uma noção, eu nem sabia que já estava disponível. Não está dando para acompanhar tudo. E a disciplina dos artigos científicos que tu falaste vai ter agora também, né? Vai ter? Ah, que bom. Que ótimo. Eu tinha sugerido faz o quê? Menos de um mês. Daí a Ana Maria Final do disse... mês já começa agora. Ai, que bom. Ai, graças a Deus, porque é super importante. Então, já coloquei. Obrigada, Rômulo, aí pelo link, já coloquei no nosso programa da disciplina. E aí é bem importante, gente, porque eu tive uma aluna, por exemplo, que já perdeu o vínculo com o programa, porque ela pediu para... não sei nem se o José sabe, ela pediu para trancar, só que ela não enviou a solicitação. E aí a Ana Maria me perguntou, eu disse, não, Ana, ela falou contigo, mas ela não tinha... Ela falou com a Ana Maria, mas não mandou a solicitação para a Ana Maria, e aí ela foi reprovada nas disciplinas. E se você é reprovado em 2 disciplinas, se não me engano, perde o vínculo, tá, com o mestrado. Então, prestem atenção ali nessa questão do regimento do programa. Ele é um pouco rígido, mas como todos os outros regimentos de programas de pós-graduação. Ele não foge muito dos demais programas. Então, é bem importante que vocês já acessem e já deem uma boa lida nisso, uma boa olhada para garantir que vocês não percam nada e não sejam surpreendidos em nenhuma questão, como, por exemplo, da necessidade de publicação de um artigo, ou melhor, da submissão do artigo antes da defesa. É antes da defesa, vocês que estão mais... ou é antes da entrega da dissertação final? Porque no programa aqui de São Chico, por exemplo, o Léo submeteu o artigo dele na sexta-feira, porque o prazo final dele era hoje para entregar a dissertação. Aí ele tinha que ter um comprovante de que ele submeteu o artigo. Pode mudar um pouquinho de um programa para o outro. Tá, então, a Bruna, mais alguma pergunta? Não, né? Já fez ali. Eu estava olhando, eu não vi quem foi que perguntou sobre o modelo. Regis, foi você? O Regis. Sim, fui eu. É que eu fui tentando identificar pela voz. Fiquei em dúvida. Regis, eu não tenho nenhum modelo, mas eu penso que seja algo como um resumo mesmo, respondendo as questões que eu coloquei, que não são muitas, né? São relativamente simples, né? Com exceção da atividade de hoje, que tem questões específicas. E, por exemplo, a primeira atividade que tu destes, as 3 atividades tratam de assuntos parecidos. Então, eu posso fazer, por exemplo, formular com a situação uma coisa única para todos, certo? Sim, sim. Perfeito. Então, a primeira delas é a introdução à estatística e tipos de estatística, né? Elaborar uma ficha técnica resumida sobre os principais conceitos do livro e dos vídeos, de no máximo 3 páginas. Tentar considerar a aplicação dos conteúdos, conceitos, com o seu projeto de pesquisa ou mestrado. Se possível, inserir conceitos com base no seu projeto. Quem não tiver, tipo, introdução a estatísticas e tipos de estatística, é só mencionar assim, entre os tipos de estatística X, Y e Z, apresentados no conteúdo sugerido ou no conteúdo disponível, seria possível utilizar no meu projeto o tipo de estatística H, entendeu? Não é nada assim que vai ser aquilo, mas tentem já direcionar para o que vocês vão usar. Eu estou aqui na cabeça com o Tiago e a Fernanda, né, para tentar ver de que forma eu posso facilitar a vida deles para que, ao mesmo tempo que eles
aprendam um pouco de estatística, que vai ser o básico mesmo, vamos prever disciplina, e eles consigam aplicar no trabalho que eles vão fazer. Estou pensando aqui, se vocês tiverem alguma ideia, vocês podem compartilhar comigo, tá? O Regis, eu acho que lá na página da UERGS mesmo, não no programa, você vai encontrar lá modelos da sua dúvida aí, como fazer o stories, tá? Eles têm lá um manual de pesquisa. O manual da UERGS. Beleza, vou dar uma olhada lá, Thiago. Valeu. Só prestem atenção que o manual da UERGS é diferente desse manual que o Rômulo mencionou, né? Isso, é diferente do manual do PPG. O UERGS é uma coisa e o PPG é outra. Exatamente. Porque eu lembro perfeitamente que o da UERGS é a BNT. E eu até achei que o programa... É por isso que no começo a gente estava seguindo o manual da UERGS, depois o PPG criou o manual do PPG. Então, por isso que ficou diferente. Ótimo, porque quando eles mencionaram isso, eu fui uma das que reclamou de a gente usar a BNT, né? Aí, provavelmente, a equipe rapidamente formulou uma nova norma e eu não me atentei a isso. Peço até desculpas, tá? Então, é interessante, sim, pegar lá no conteúdo da UERGS. Aí dentro da própria UERGS vai ter um documento dizendo para seguir a BNT e outro documento dizendo para não seguir a BNT, mas tudo bem. A gente segue as normas do programa. Ok, mais alguém com dúvidas? Sobre a atividade de hoje, vocês encontraram dúvidas? Alguém conseguiu fazer? Erli, com a primeira atividade, tu pediu para a gente verificar algumas dúvidas, enfim, com relação ao conteúdo que a gente viu ali, e ali eu não lembro qual foi, se foi no vídeo ou foi no texto que eu li, que falava sobre população e amostras, né? E aí eu fiquei com a dúvida seguinte, como saber se o tamanho da minha amostra é o suficiente? Né? Então, a gente tem uma amostra e essa amostra será que é o suficiente? Será que vai retratar de fato aquela população que a gente vai trabalhar? Né? Aí me veio à mente as campanhas, as pesquisas políticas, né? Que a gente consegue manipular os dados de acordo com a região. Por exemplo, para quem é de Porto Alegre, se eu fizer uma pesquisa no Bonfim, para ver qual é o candidato que vai ganhar, eu vou ter um resultado. Se eu fizer na Bela Vista, eu vou ter outro. Né? Então, assim, como fazer sem errar é muito complicado, né? Assim, mas com o mínimo de erro possível, mas ser mais assertivo. Foi excelente a tua observação, José, porque eu sempre digo isso, que o estatístico ele pode direcionar a análise para o resultado que ele quiser. É muito difícil, se você tem um bom conhecimento de estatística, você não obter o resultado que você gostaria de ter, né? Aí vem da questão ética do trabalho que a gente está fazendo. Então, nós vemos muito isso na indústria médica, né? Na farmacêutica, em que se a pesquisa está sendo analisada ou está sendo patrocinada pela indústria farmacêutica, você vai ter um resultado, e se a pesquisa está, ou seja, efeitos colaterais zero ou próximo do zero, mas se a pesquisa está sendo elaborada por um órgão que não tem relação com a indústria farmacêutica, é muito provável que a recomendação de venda daquele remédio não seja feita, né? Isso acontece com muitos remédios, inclusive aconteceu com a talidomida, né? Que todo mundo conhece a história, e que acabou sendo vendida, e nós tivemos uma série de nascimentos, né, de crianças com diversos problemas. Então, a questão da estatística realmente é isso. Se você quiser manipular os seus dados, você vai conseguir. Em relação à população, a gente vai trabalhar muito em relação às curvas, que não é o teu caso, José, porque a gente já tem os dados,
as curvas do coletor, que algumas pessoas chamam, e isso eu acho que é um assunto para mais adiante que a gente ainda não viu. Mas existem algumas curvas de coletor, por exemplo, diversidade de espécies, que o Jonas, que foi um aluno meu aqui de São Francisco de Paula, utilizou, que eles, para saber qual era o número de... Vou desenhar aqui com a mão. Qual era o número de atividades de campo que ele precisava para conseguir verificar se ele chegou no número de espécies que ele iria encontrar no estudo dele, ele utilizou uma análise de curva do coletor em que, no início, né, as primeiras atividades vai aumentando o número de espécies. Aí tem um dado momento em que a gente começa só a repetir o número de espécies e essa linha estabiliza. Quando essa linha estabiliza, significa que eu provavelmente não preciso fazer um esforço amostral maior, porque eu já consegui obter uma amostra da população que eu precisava. Claro, para a diversidade de espécies é de uma maneira, para outros tipos de estudos é de outra forma. No caso do José especificamente, em que a gente tem coleta de dados para analisar nível de estresse de aves, é um pouco diferente, porque a gente está trabalhando com variação entre indivíduos. E no caso do José ainda é um pouco mais diferente, porque a gente não tem como voltar para a Antártica e fazer mais coletas se a gente perceber que o número de coletas é baixo. Então, o esforço amostral que a gente faz é o máximo possível enquanto a gente está lá, e depois a gente vai adaptar as análises de acordo com o número amostral que a gente tem. No teu caso, José, é bem possível que a gente vá trabalhar com análises não paramétricas, mas também a gente vai falar nisso um pouquinho mais para frente, talvez não aprofunde tanto, mas a definição do que seriam as análises paramétricas e as análises não paramétricas a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Claro que talvez a gente não consiga aplicar nessa disciplina, porque precisa ser uma disciplina um pouco mais avançada. Mas aí fica a mesma dica que eu já dei na outra semana, que a gente vai precisar, tipo, o Thiago já tem um anjo em casa, né? Os anjos que vão nos auxiliar com essas análises estatísticas e as pessoas que conhecem um pouco mais sobre isso, que vão nos orientar, e muita coisa a gente vai buscar nos livros, né? Depois eu vou também deixar uma lista de livros que eu acho interessante que vocês tenham acesso, mesmo que vocês não tenham. Josi, uma delas é a de estimativa de riqueza. O pessoal chama de curva do coletor, quando a gente está fazendo essas análises, mas pode ser de diversidade, de riqueza, podem ser várias. Para cada estudo, a gente vai ter um tipo de curva de aplicação para fazer. Mas excelente observação, José. É possível, sim, de riqueza. Abundância, riqueza, diversidade. A Josi está sem microfone, eu acho. Deixa eu ver se mais alguém escreveu mais alguma coisa. Não sei. Professora, toda vez que a gente for fazer um trabalho falando de estimativas de riqueza, a gente tem que colocar essa curva? Tem que colocar esse gráfico com essa curva? Não necessariamente, Josi. O ideal é que sim, que a gente faça essas análises. Mas existem trabalhos em que não são feitas. Essa curva, no meu trabalho de graduação, a gente não fez curva de riqueza, e a gente fez levantamento de diversidade de aves do litoral norte do Rio Grande do Sul. A gente tinha, porque também varia muito, né, em relação ao período do ano, então a sazonalidade influencia. A gente não chegou a fazer essa curva de riqueza, nem curva do coletor. Eu só fui aprender isso no mestrado, né, então na graduação a gente não chegou a fazer. Mas o ideal é que essa definição seja feita no projeto. No projeto você vai saber se você vai precisar dessa curva ou não. No seu caso, Josi, deixa eu abrir aqui a nossa planilha da aula passada. Muito tempo. Eu já tenho que baixar o de hoje. A Josi está aqui, só um pouquinho. Você vai trabalhar com beija-flores, né, Josi? Ou não sabe ainda se é com beija-flores? Isso, professor. Não, é com beija-flor, mas a gente vai falar sobre a interação, planta beija-flor, né? É o que eu ia dizer. Como você vai trabalhar com beija-flores e com interação, provavelmente você não vai ter que fazer essa curva, não. Eu acho que você não... Meu Deus, meu Deus. Provavelmente você não
não vai precisar fazer essa curva, porque é provável que sejam poucas espécies de beija-flores que vão polinizar ou que vão interagir com as espécies que você vai trabalhar. Mas você já Entendi, professora, obrigada. deixa eu ver o microfone um pouquinho. Está dando um eco. Agora eu falo. Você já conhece, eu queria te perguntar se você já sabe com que espécies você vai trabalhar de plantas, ou se vocês vão, porque a gente pode partir de uma espécie de planta que a gente ainda não conhece, que beija-flores polinizam, mas também a gente pode partir das espécies de beija-flores que polinizam uma determinada planta. Eu não sei se vocês já interagem, né, que fazem interação com essa determinada planta. Eu não sei se vocês já discutiram sobre isso ainda não. A gente teve uma pequena conversa, a gente ainda não definiu a planta, eu ainda tenho que ver quais são as espécies de beija-flor que visitam o Jardim Botânico em Porto Alegre, para me ter uma noção, né, para me poder aprender mais um pouquinho desses bichinhos aí. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma estimativa de riqueza, né, tanto de um quanto de outro, e ver ali quando ele vai, né, na planta, qual é a planta que ele prefere, e a gente vai falar um pouquinho de polinização também. Tá, compreendi. Na realidade, Josi, existem alguns trabalhos de interação realizados, não sei se no Jardim Botânico, mas tem em Porto Alegre. É provável que você já encontre alguma coisa até para ajudar a constituir o teu projeto, tá? Eu vou falar com um professor meu, até vou anotar aqui, o professor Martin Sander, que trabalhava bastante com aves, chegou a fazer algumas análises no Jardim Botânico, foi meu orientador de graduação. Pode ser que ele tenha algum conteúdo que possa te passar. Eu tenho alguns materiais que eu vou tentar escanear aqui e te passar para você já dar uma olhada, tá? Porque eu tenho alguns materiais sobre essas plantas aqui de Porto Alegre. Plantas não, sobre as aves de Porto Alegre, que vão te ajudar a ter uma noção de que beija-flores você pode encontrar. Então, eu posso te passar algum desses materiais. Já anotei aqui para te passar. E vou falar com o professor Martin, que conheceu alguns dos pesquisadores que trabalharam ali no Jardim Botânico, que provavelmente vai ter algumas dicas para dar também. Tá bom? Tá bom. E, professora, rapidinho, e no caso, para estimar essas estimativas de riqueza, nesse caso desse trabalho, a senhora me diria qual era a mais viável para poder fazer no trabalho? Vou te devolver com uma pergunta. Quem sabe a gente espera chegar nesse conteúdo e aí você vai me dar a resposta, porque a gente primeiro vai ter que estudar a respeito disso, talvez até você já tenha, né, essa resposta, mas a gente não chegou nesse conteúdo ainda na nossa disciplina de estatística, mas existem uma série de estimativas de riqueza, de composição de espécies, e são bem interessantes. Eu não queria te dar algo pronto, sabe? Mas não existem muitas opções aqui para a região, porque você vai ter um limite, né, de espécies. As espécies de beija-flores já são conhecidas, principalmente porque você vai trabalhar numa área bem específica, que é uma região bastante estudada já, né, o Jardim Botânico aqui. Tanto as espécies botânicas quanto as espécies de beija-flores, elas já são bem conhecidas. Você não vai ter dificuldade em relação a isso, talvez você não precise de uma curva. Mas, claro, né, como você vai fazer um mestrado, é provável que você use isso para confirmar se os dados que já existem são realmente os dados que são os que vão ser mais úteis para as tuas análises. Mas eu prefiro não te dar uma resposta específica antes da gente chegar no conteúdo, tá bom? Tudo bem, professora, obrigada. Por nada. Eu vou te mandar os materiais que eu tenho aqui, é bem provável que com base nesses materiais... Deixa eu ver aqui. Esses materiais aqui, você já encontra muita coisa. Tem um, inclusive, que é de aves de Porto Alegre. Do Belton. Bom, é provável que
sejam diferentes das... Ah, você não trabalhava com aves antes, né, Josi? Você trabalhava com... Não, trabalhava com inseto. Com insetos, com... Ai, como é que é o nome? Libélulas. Odonata, com as libélulas, professora. Libélulas, Mas tem bastante material aqui que eu posso até te passar com conteúdo até de Porto Alegre aqui. E tem o Belton, que são as aves do Rio Grande do Sul, que tem uma boa quantidade de informações, e tem as aves de Porto Alegre. Eu não estou vendo aqui nos meus livros, mas eu sei que tem. Eu andei emprestando alguns materiais meus, eu não sei se todos voltaram já. Mas a gente vai chegar nessa resposta em conjunto. Tá aqui, crescimento urbano, igarapés, bioindicadores. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver quando é que a gente vai falar sobre riqueza, que daí eu já trago essa informação. Sem perguntas? Sobre o conteúdo que a gente já está vendo? Este material que tu passaste hoje, eu não consegui ler, tá? Eu não consegui fazer, então eu não as minhas dúvidas talvez fiquem para a próxima aula. Hoje eu não consegui ler todo esse material que tu passaste. Ok. Então, eu vou pedir que vocês... eu já mencionei, né? Tem ali como atividade síncrona, que são as que a gente se encontra, e assíncrona que vocês podem fazer de acordo com a disponibilidade de vocês. Mas eu precisava colocar um horário, uma data, então eu coloquei. Mas não precisam se preocupar em fazer exatamente naquele período. Eu sei que o José dava aula hoje de manhã, né, José? Eu já tinha me informado. Né? Na segunda-feira de manhã que você dá aula. Segunda, terça, quarta e sexta. Só. Só. Então... sexta da manhã à noite. Façam uma atividade, a gente ainda não entrou nos conteúdos específicos, tá, pessoal? A gente ainda está na introdução à estatística. Como eu mencionei para vocês já na primeira aula, as nossas aulas são de estatística básica, tá? Não, depois tem uma outra disciplina que, inclusive, colocaram o meu nome, mas que eu não lembro de ter dito que podiam deixar o meu nome, que é mais avançada. Gente, hoje o meu computador... Ai, cara, tá apagando tudo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Alguma teclado. Meu gato que deve ter andado em cima do meu teclado, agora tá apagando tudo aqui. Eu não consigo parar. E agora eu consegui voltar. Que vocês tragam as dúvidas referentes aos conteúdos que a gente está já prevendo, tá? Para que a gente possa discutir as dúvidas em relação a esse conteúdo. É claro, né, hoje a gente iria falar sobre as atividades da semana passada e de hoje de manhã, mas se não der para a gente falar sobre isso hoje, na próxima atividade a gente pode falar. Só tragam claramente as dúvidas que vocês tiveram, sabe? Para facilitar, até porque eu vou ter que buscar aqui nas informações para a gente poder falar a respeito. 9 de abril, 7 de abril... Professora, oi. Referente àquele vídeo 2 dos tipos de estatística, tá? Quando fala ali em estatística inferencial, ele trata de valor significativo. Sim. O que seria esse significativo em si, que representa o todo? Nós podemos fazer um exercício. Melhor, a minha dúvida é assim, como saber se esse valor é significativo ou não? Vou reformular. Estatisticamente falando, a gente vai utilizar alguns tipos de testes, de acordo com o tipo de análise que a gente tem, de acordo com os nossos dados. Por exemplo, a gente pode ter dados paramétricos e dados não paramétricos. Ele não chegou a entrar nesse mérito ainda, não é mesmo? Ele só deu mesmo ali a informação de que existe alguma forma de a gente trabalhar a análise de dados estatisticamente significativos e não estatisticamente significativos.
Então, a gente vai usar alguns testes de acordo com o tipo de dado que a gente tem. Se a gente tem dados paramétricos, que são aqueles dados com um número amostral suficiente, e aí a gente também tem outras análises estatísticas que a gente faz para chegar a esse número amostral suficiente, com base, por exemplo, na população. Eu vou citar muitas aves, tá, gente? Porque quando eu trabalho com aves, eu acabo citando muitas aves. Então, uma população de aves de 1.000 indivíduos. Será que 10 indivíduos são estatisticamente significativos para representar essa população? E aí a gente vai pegar as informações que a gente tem e aplicar alguns testes que possam nos dar esse retorno. Geralmente, a gente usa o P maior ou igual a 0,05 para ser estatisticamente significativo. Se eu me inverter, vocês me ajudam. E P menor ou igual a 0,05. Para chegar ao P, a gente vai usar, deixa eu tentar abrir. Teste de significância. Vou mostrar um exemplo aqui de teste de significância para vocês. Um capítulo todo sobre testes de significância. Se a minha internet ajudar, é acessar. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo na minha tela. Acho que eu vou ter que reiniciar o meu computador. Professor, mas não necessariamente agora. Eu acho que vai também de encontro com aquela apresentação de PowerPoint, né? Que quando tu vai escolhendo ali os tipos de dado, ele já vai te direcionando, né? Exato. Tem um artigo sobre isso. Mas deixa eu tentar mostrar aqui para vocês rapidinho. É que o meu computador agora, não sei o que eu fiz. Milagre que ele não reiniciou, porque parece que tem um vírus. Sabe quando começa a abrir tudo ao mesmo tempo? Só um pouquinho. Eu vou tirar a pilha do mouse e colocar de novo. Meu gato andou em cima do meu computador enquanto eu almoçava. Provavelmente alguma... Tá, gente? Eu vou ter que reiniciar mesmo o meu computador. Ele simplesmente travou tudo. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos Vocês me ouvindo, sim. Então, deixa eu tentar agora. Eu tirei o mouse aqui, a pilha do mouse, e vou tentar de novo. Senão eu reinicio, esperem uns minutinhos. Tá, eu vou reiniciar, gente. Ele trancou tudo aqui de novo. Ok. Rapidinho. Deve dar uns 5 minutinhos. Que daí eu volto e consigo mostrar a tela para vocês. Nossa, meu Deus.
Acho que voltei. Desculpa. Ai, abriu todas as janelas do mundo aqui. Agora reiniciei ele fez uma atualização e voltou ao normal. A Josi postou alguma coisa aqui, divulgando aí para quem tem interesse. Não sei o que é que vocês estavam conversando. Mas vamos lá. Uma das análises que indicam significância, por exemplo, para dados paramétricos, seria o teste T. Era esse que eu estava tentando abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora. Só um pouquinho, vamos ver se ele vai me permitir compartilhar a tela. Acho que esse aqui vai dar para mostrar. Não. Ah. Volta. Níveis de significância. Apresentar agora uma janela. Deixa eu tentar abrir para cá e ver se vocês continuam visualizando. Tá dando para visualizar, gente? Ainda não. Não? Não. Então, deixa eu voltar. Apresentar agora uma janela. Aqui, compartilhar. Ocultar. Agora? Sim. Sim. Agora tá indo. Então, tá bom. Então, aqui está mostrando uma distribuição de amostras, e aí a gente vê que tem aqui um aumento. Aqui está falando de custo de energia e densidade, né? Só um exemplo que a gente pode transformar, por exemplo, para a riqueza de espécies e etc. e tal, em que a gente vai ter dois tipos dois tipos de hipótese. Uma hipótese que vai ser a hipótese nula e a outra que vai ser a hipótese... são duas hipóteses que a gente vai tentar verificar se elas são verdadeiras ou não em relação à pergunta que a gente estiver fazendo. Então, por exemplo, aqui tem embaixo as duas hipóteses. Ó. Hipótese nula, a média da população é igual à média hipotética, que é 260, e aí a gente verifica aqui onde é que estaria o 260, que é exatamente no pico aqui, ó, exatamente no topo desses dados, e a análise, o teste T em si, ele vai dizer se isso é verdade ou não. Se o valor for maior ou igual a 0,05, significaria, tá aqui embaixo já eu acho, significaria que sim, que essa hipótese nula é verdadeira. Mas o ideal é a gente usar os nossos dados, né, para ficar mais claro para a gente. Já uma hipótese alternativa é que a média da população é diferente da média hipotética. Então, a gente sempre vai ter uma hipótese nula, que seria igual à média, nesse caso aqui, e hipótese alternativa em que a média da população seria diferente daquilo que a gente está supondo. Então, a gente poderia imaginar assim, eu acho que a riqueza máxima que vai acontecer para depois estabilizar e voltar a curva, uma riqueza máxima é 30. Então, eu vou usar um teste, que pode ser o teste T, e ele vai me dizer se esses meus dados realmente seguem aquela normalidade e seguem aquela hipótese nula, ou se eles vão afirmar, vão estar de acordo com a hipótese alternativa. Eu proponho que a gente faça, eu trago na próxima aula, e a gente faz com os dados que a gente criou, por exemplo, com as nossas idades, né? A gente vai pondo as nossas idades em um gráfico e a gente faz com as idades e a gente define em conjunto que seria a nossa hipótese nula, qual seria a nossa hipótese alternativa, porque aí a gente já faz esse teste de significância com base em dados que a gente consiga identificar melhor. Eu podia ter pego da minha tese, que seria mais fácil. Eu achei esse exemplo só para mostrar para vocês. Alguns têm o corte aqui, ó, também, vocês já devem ter visto.
Geralmente, quando a gente trabalha, a gente vai ter as duas caudas que eles chamam, né? Que seria uma cauda para a direita e uma cauda para a esquerda. O resto da população está todo ali dentro. Então, por exemplo, das nossas idades, eu provavelmente sou a mais velha, né? Então, vamos dizer lá, eu tenho 55 anos e eu estou numa cauda mais para a direita, né? Porque a idade máxima que chega é 55. E a gente tem aqui, deixa eu ver quem é que tem cara de mais novinho ou novinha, alguém que entrou no mestrado com 14 anos. Né? Então, 14 anos é uma exceção, e os meus 55 são outra exceção, são as caudas que estão um pouco fora do que seria o normal da população. Mas a grande maioria da população vai estar aqui dentro, ó, dessa curva. Então, a gente vai usando um teste de hipótese verificar se é verdade ou não. Se é verdade que só tem 1 ou 2 que vão estar nessa parte mais baixa aqui, com 12, 13, 14 anos na nossa turma, e 1 ou 2 com mais de 50 anos. Os outros todos vão estar aqui dentro. Então, a gente vai testar essas hipóteses, sabe? Porque a gente olha ali para os dados, o pior, né, o que a gente faz, antes de ter os dados, a gente já cria as hipóteses, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou achando que aqui na nossa turma só vai ter uma pessoa acima dos 50 e uma pessoa abaixo ali dos 12 que entrou no mestrado e que está fazendo disciplina. Todos os outros vão estar concentrados naquele bloco ali. E os testes de hipótese para verificar se isso é verdadeiro ou não em relação à população total, é que vão nos dizer se a minha hipótese está certa ou está errada. Aí é um teste que a gente usa e eu trago ele daí na próxima aula síncrona para a gente fazer. Eu já vou até pedir, vou chutar a idade de cada um, tá? Mas não vou pôr nomes, daí eu vou trazer um gráfico pronto e para a gente fazer só o teste. E aí, esses gráficos são gráficos de distribuição de probabilidade, né? Então, a probabilidade de que na minha população a idade seja dentro desse conjunto aqui é de 95%. Se for maior ou igual a 0,05%, ok. Se for menor ou igual, significa que a minha hipótese não é errada, que ela não era a hipótese mais adequada para aquele momento, né? Não tem uma hipótese certa e uma hipótese errada, principalmente quando a gente está trabalhando com esses dados. Aí depois aqui tem os alfas, ó, que são também as questões, aqui estava só uma lateral, né, para a direita. Alguns dados vão ter a diferença só em uma das laterais, outros dados já tem nas duas laterais, como é o caso de idade. Se a gente for trabalhar com idade, vai ter nas duas laterais. Mas eu vou trazer um exemplo mais prático para a semana que vem, que esse de energia tá interessante, mas não é prático, fica fora do que a gente está acostumado. Mas são esses testes, eles vão nos dizer se a nossa população realmente é normal e está obedecendo essa curva normal aqui, com raras exceções. Em alguns casos a gente chama de outliers, e para fazer as análises a gente acaba tirando fora tudo que está fora das caudas que a gente estava prevendo, né? Isso já é uma das formas de a gente direcionar os nossos dados para o que a gente quer. Mas outliers geralmente são aqueles dados que ficaram muito fora da curva e que podem ser informações que foram, por exemplo, a Erli que olhou desse jeito e na hora de anotar anotou errado. Então a gente acaba tirando outliers tanto para mais quanto para menos nos nossos gráficos. E o que mais que eu queria falar daqui? Aquilo que eu já falei, né? A gente geralmente faz essas hipóteses antes de ter os dados coletados. Seria muito mais fácil a gente fazer hipóteses em cima dos dados coletados. Por isso, a revisão do nosso trabalho, a revisão do que já foi publicado antes é importante para que a gente possa fazer as nossas hipóteses o mais próximo possível da realidade. Aí é um pouco mais complexo, um pouco mais interessante quando não tem muita coisa publicada e a gente vai fazer aquela análise pela primeira vez, porque aí os dados têm que ser bem mais robustos do que o que a gente está habituado. Vou parar de apresentar aqui. O teste TENSE eu trago na semana que vem para a gente fazer ele. A gente não faz à mão, tá? Eu vou fazer num programinha que eu tenho, porque eu não faço testes estatísticos manualmente. Então, não me peçam para fazer. Eu vou fechar todas as telas que se abriram aqui naquela hora, para não me atrapalhar.
o nome do programa do teste T. Tem vários programas que fazem o teste T. O que eu vou trazer, até eu achei o livro do professor que eu fiz com esse professor, chama Jean-Louis Valentin. Eu vou trazer um que eu uso, que é bem básico, mas eu não recordo o nome dele, tá, Rafael? Mas eu trago ele na semana que vem e mando o link para vocês. Até tá no meu HD aqui, eu só esqueci de... Não ia entrar em teste estatístico hoje. Tá no meu HD aqui. Que é um programa bem para esses testes bem básicos, tá? Primeiro, para definir se os meus dados são paramétricos ou não são paramétricos. Porque só depois que eu defino se os meus dados são paramétricos ou não paramétricos é que eu vou ver o tipo de teste para significância. Se é teste T, se é teste F, qual é a... Tem gente que usa análise multivariada também, que é esse aqui. Mas a análise multivariada, gente, dá para ser na outra estatística, não nessa. A gente até pode olhar alguma coisa. Esse aqui é do professor Jean-Louis Valentin, lá da Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz essa disciplina com ele, ele tinha o livro da disciplina. Aí agora estou morrendo de inveja, que eu podia ter um livro da disciplina, né? Quem sabe a gente não faz um juntos. Aqui tem algumas coisas, mas é mais da... Até fui olhar se tinha aqui. Mas é mais mesmo análise multivariada, que é mais complicado. Sobre o conteúdo que a gente está vendo, vocês têm alguma pergunta? Tipos de dados a gente ainda não está vendo, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é mais para frente. Se eles são qualitativos, quantitativos. Na realidade, foi tudo muito básico. Onde entrou um pouquinho de cálculo foi agora nessa de hoje, né? Mas eu acho que o pessoal não aprofundou muito. Eu li rapidamente, assim, o conteúdo e até fiz aqueles exercícios que tinha naquele livro para fazer um teste, assim. Mas eu acho que o pessoal tinha que se aprofundar um pouquinho mais, né, para saber quais são as dúvidas. A primeira parte que ela foi bastante conceitual, né, para entender quais os termos e tal. Eu acho que essa de hoje que entrou um pouquinho na parte de coleta e análise. A ideia é essa, o conteúdo inicial vocês precisam aprofundar e trazer as dúvidas em cima dos conteúdos que a gente está vendo, porque se vocês avançarem muito, eu também não vou dar conta, porque eu não me preparei para trazer os outros conteúdos e vocês já me fizeram várias perguntas que são conteúdos à frente, tá? Só para antecipar. Então, o que eu gostaria é que vocês pegassem o conteúdo, se dedicassem a ele e trouxessem as dúvidas do conteúdo que está sendo trabalhado. Se vocês quiserem trazer alguma coisa mais avançada, vocês me mandem por e-mail antes da aula, que eu não me incomodo de fazer e trazer, mas aí eu tenho que dar uma olhada, e como eu falei para vocês na última aula, né, se eu quero fazer alguma análise um pouco mais rebuscada, eu preciso estudar essa análise para fazer, porque eu não sou estatística, estou como pró-reitora de extensão, é o 7º ano que eu estou na administração, então eu estou até distante demais da pesquisa do que eu gostaria de estar, e a gente vai esquecendo essas coisas se a gente não aplica, né? Normal. Que a gente é meio ansioso, né, professora? Mas se forem coisas que a gente vai ver nas próximas aulas, é só dizer, não, a gente já vamos esperar um pouquinho. Tranquilo, isso aí foi o que eu falei para a Josi, né? São conteúdos que a gente vai ver um pouco mais adiante, e, de novo, gente, a estatística é básica. Essa disciplina não é de estatística multivariada, não é de estatística avançada, realmente é básica. São aqueles itens que eu estou mandando para vocês, e é bem básico, porque não adianta também a gente não saber o básico e já querer ir para multivariada, a gente não vai dar conta. Né? Eu não dou conta de multivariada hoje, se eu for dizer para vocês, se eu não pegar esse material aqui antes da aula e ler, eu não vou dar conta também. Tanto que eu fiquei já um pouco perdida ali no teste T. Quando eu vi aquele gráfico que eu abri, eu mesma fiquei olhando para ele e disse, por que não está com as duas caudas? Depois eu lembrei que tem alguns que não tem a cauda, que só tem uma das caudas, né, que são significativas, e a outra não, a outra vem do 0 e pode ir ao infinito. Então, são algumas questões que a gente vai aos pouquinhos tirando as dúvidas, mas eu gostaria que vocês... Eu sei, a gente está acostumado com outro tipo de aula, em que o professor chega e fica mostrando o conteúdo e falando. Eu queria que vocês me trouxessem as dúvidas de vocês com base no conteúdo.
Porque mesmo que eu faça aqui uma apresentação de PowerPoint de todo o conteúdo, é a mesma coisa que vocês assistirem o vídeo, lerem o conteúdo, e depois vocês vão ter que assistir o vídeo de novo e ler o conteúdo de novo. Eu posso fazer aula tradicional, para mim seria muito mais fácil até, mas eu não gosto, tá? Eu não faço tanta aula tradicional quanto os outros colegas. Então, eu gostaria mesmo que vocês trouxessem as dúvidas que vocês tiverem. Mas, porque vocês vão... O básico do básico é o que estava nessas 3 primeiras aulas, né? O Rômulo percebeu que hoje já começaram algumas análises, mas são gráficos, quadros e tabelas, né? Mas a gente vai ter um pouco mais de análise já na próxima atividade que eu vou mandar para vocês. Mas se vocês não estiverem conhecendo bem os termos que a gente usou até agora, daí também vocês não vão conseguir. Mas tudo bem, o conteúdo vai estar ali, vocês vão poder voltar no conteúdo para tirar as dúvidas. Né? Para o Rafael, eu vou trazer o programa, então, e um teste T para a gente fazer, com base em dados que a gente consiga mensurar melhor. Acho que eu vou fazer das idades, mas já vou trazer alguma de idades prontas, que é algo mais próximo da nossa realidade. Também pode ser de número de espécies, né, de riqueza, que foi o que a Josi perguntou, e daí eu já respondo a pergunta dela, e faço o teste T em cima de, deixa eu anotar aqui, riqueza. Ok. Então, para a próxima aula, como eu vou trazer o teste T em cima de algum resultado e um gráfico, daí eu trago um PowerPoint, mas eu quero ver se eu consigo fazer rodar o programa no Mac, tá? Se eu não conseguir fazer rodar o programa nesse Mac, daí eu vou usar meu outro computador, que é o que tem que é mais normal. Esse Mac aqui nem sempre tem alguns programas que não rodam nele. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa? Professora, se eu quiser, por exemplo, assim, ainda que o teste T, ele responde, né, riqueza, mas, por exemplo, se eu tiver alguns pontos no meu trabalho e eu quiser fazer, digamos assim, como é que eu falo, meu Deus? Se eu quiser saber se tem diferença de riqueza das espécies nesses pontos, eu continuo com o teste T mesmo? Aí vai depender. Diferença entre 2 pontos, você vai continuar usando o teste T, mas se você tiver diferença em mais de 2 pontos, é provável que você tenha que usar uma nova, um teste F. Vai depender do número de pontos que você vai comparar. Entendi. O teste T geralmente é 2 pontos só. Entendi. Ou dentro de uma mesma série de dados. Mas também depende do programa que você for usar. Acho que é Sistat o nome do programa que eu tenho aqui. Deixa eu abrir. E aqui nesse que esse professor que passou esse programa aqui, eu sempre uso esse programa porque eu achei ele tão simples de usar. Deixa eu ver. Não vai abrir. Vou ter que usar no outro computador. Ai, não abriu aqui. Mas eu trago também um exemplo, então, com diferença entre 2 pontos e mais de 2 pontos. Ok. Josi. Tá. Análise de variância. A nova tá bem para frente, tá, gente? Tá bem no final da disciplina. Não tá agora nesse. Mas eu trarei na próxima aula para vocês olharem. Espero só que não atrapalhe. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho uma reunião logo em seguida. Por mim, eu vou ler o material, e aí na próxima aula eu devo ter algumas dúvidas. Mas lembrem de anotar, só uma dica, anotem as dúvidas assim, conteúdo tal, do livro tal, porque eu mandei 2 livros já para vocês, né? Se quiserem ler os conteúdos dos 2, podem ficar à vontade, que eles são complementares, tá?
Rômulo. Não, eu ia fazer uma sugestão para de repente não, nem agora, até mais para frente, mas é a gente dar uma passada e discutir aquela apresentação, né? Porque lá eu acho que a gente vai conseguir tirar várias dúvidas. Porque lá vai te dando os caminhos, né? E daí lá a gente pode fazer uma recuperação dos termos, né? Do significado dos termos e ver qual tipo de ferramenta que a gente vai usar para fazer a análise. Tá. Só uma sugestão, né? Ótimo. É aquele artigo. Todo mundo olhou o artigo? O Rômulo eu já vi que olhou, porque ele já citou 2, 3 vezes. Então, ó, o José não. Ó, tem muita gente que não olhou. Então, vamos combinar o seguinte. A próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho com análise de teste T, que eu vou trazer as análises para vocês. Uma nova, para testar mais de 2 pontos, né? A diferença significativa entre mais de 2 pontos. Por exemplo, eu quero testar a riqueza a diversidade de aves do litoral norte do Rio Grande do Sul, da Antártica e do Jardim Botânico. São 3 pontos bem distintos que a gente vai poder testar. E revisar esse artigo do Rômulo, mas para isso todos vocês têm que ter olhado o conteúdo, senão vocês vão me fazer perguntas muito básicas, e aí vão dizer que eu sou grossa, porque eu vou mandar olhar no conteúdo de novo. Tá bom? E se vocês tiverem perguntas que passam do conteúdo que a gente está vendo até o momento, me mandem por e-mail antes, que daí eu trago algo para explicar. Mas se vocês fizerem a pergunta na hora de algum conteúdo muito para diante, eu não vou saber, não vou conseguir achar rapidamente, eu até posso achar rapidamente na internet alguma coisa aqui, mas vai acontecer que nem hoje, é uma informação que a gente não está habituado, que é o uso de energia. Até pode ser que alguém que trabalhe com beija-flores consiga, porque assim, a Josi não vai trabalhar com fisiologia de beija-flores, mas tudo bem. Ô, prof, Oi. Agora que eu fui ver, eu tenho um livro igual, que eu ganhei de uma professora minha. É bem bom esse livro, mas ele já é mais avançado. Mas ele é de avançado, né? Eu nunca usei, nunca usei. Então, para agora, eu acho que não é bom, né? Ele é bem básico, assim, no sentido de que ele vai trazendo os exemplos e os exercícios. Então, ele é um livro que foi feito em cima de uma disciplina do doutorado, tá? Então, é um pouco mais avançado que o que a gente vai fazer agora, mas é interessante, sim. Porque trata mais de multivariadas direcionadas a dados ecológicos. Então, quando a gente vai trabalhar com mais variáveis, por exemplo, assim, trabalhar com temperatura do meio ambiente, mas tipo água do mar, salinidade, meio ambiente, salinidade, temperatura da água, nível de oxigênio. Já são 3 itens, né? Já é multivariado, são várias variáveis influenciando nos nossos dados. Então, por exemplo, um animal que vive no fundo marinho, se ele subir do fundo marinho para a superfície, o que pode acontecer com ele, né? Quais são as variáveis que vão impactar esse animal? Além da temperatura, da pressão, a temperatura da água, que no fundo tem uma temperatura, no alto tem outra, a pressão da água, tudo isso vai influenciar, né, nessa população ou nesse animal especificamente. Então, quando a gente trabalha com mais de uma variável influenciando a nossa população, a gente vai trabalhar com essas multivariáveis. Talvez alguém aqui vai fazer isso, né? Não sei. Tem umas pessoas que não falaram nada. Ah, gente, deixa eu baixar a nossa chamada. Outra coisa, tá? Eu tô baixando só para um controle pessoal meu. Eu não vou dar falta e presença para ninguém, ok? Não vou reprovar ninguém por falta. Então, só façam as atividades e estudem. Mesmo que eu fale para vocês 1525 vezes sobre um conceito, se vocês não estudarem, vocês não vão dar conta. Tá bom? Então, aproveitem aí o tempo. Eu vou mandar mais conteúdo, tá? Hoje ainda. Então, façam as atividades. Se vocês acharem que tá ficando pesado, vocês me avisem, que daí eu dou um jeito de dar uma reduzida. Ou então, vocês disseram que já começa outra disciplina, né? Em seguida. Não tem nem como espaçar mais a disciplina. Sexta-feira começa a outra disciplina. Já? Sexta-feira, 16.
E a nossa próxima aula é quarta, né? Sexta-feira agora tem uma aula. Não, sexta eu acho que começa outra disciplina. A nossa aula é quarta. Não, Das sexta-feira das passada. 14 às 16. Tá. Não, tranquilo. É quarta-feira. Eu já ia vir na sexta-feira. Bem louco. Não, eu tenho no calendário, tá, gente? Senão eu não perco. Qual é a disciplina, Rômulo? Acho que é da Lesilda. Eu achei que esse mês fosse só a minha disciplina, gente. Foi o que a Ana Maria me falou. A da Lesilda já tá, de microalgas já tá acontecendo. Esta eu não me matriculei. E a do artigo científico é 22, pelo que eu... Metodologia científica começa dia 22, é quinta-feira. É estágio docência. Ah, tá. Dia 16. Essa eu não peguei ainda. Só uma coisa. Metodologia científica e redação de artigo científico é diferente, tá? É que vocês disseram que era uma disciplina sobre artigos científicos que começaria dia 22? Eu não lembro se é 22, metodologia científica. metodologia. Metodologia científica começa dia 22. Mas é diferente. Eu sugeri uma específica para redação de artigo científico. A metodologia científica acho que ajuda desde o projeto, né? Deixa eu só, Rômulo, mas essa estágio de docência vai começar dia 16 e depois, quando é que é a próxima aula? É só em maio, é isso? Não, na realidade, eu acho que nesse dia 16 a gente vai meio que definir o calendário. Porque tem a previsão das datas, tá? Tem previsão de várias datas ali. Aí, mas os encontros online, assim, instantâneo, vai ser definido, acho, no dia 16. Ah, tá. Síncrono. Aí eu vou deixar um procurador no dia aí para falar por mim, porque eu estou em aula nesse dia. Aí eu vou deixar um procurador aí para dizer qual é o melhor dia para a gente fazer, se der para fazer votação, enfim. Peçam para a professora usar o Doodle, que nem eu fiz, daí fica mais fácil. Cada uma se pode. Não deu para atender todo mundo, né? Mas pelo menos. Eu acho que essa disciplina só tem uma sexta-feira, né? Previsto, que é dia 16. Depois eu acho que passa para segundas-feiras e vão ser mais espaçados, assim, os encontros. Eu estou olhando aqui. Isso, porque aí termina a da Erli, que a previsão era na segunda, né? E aí começa essas aí à tarde. Isso aí, eu acho que é isso. No meu calendário eu botei aqui nas segundas. O que me disseram é que o mês todo era meu. Não, é em maio que começa na segunda essa outra disciplina. Me enganaram, me deram um mês de disciplina, agora estão me tirando. Vou brigar com os professores. Tá? Então, se tiver muito pesado que eu mandar, vocês me avisem. Mas eu acho que não tá tão pesado assim. É que 30 horas é pouquíssimo tempo, né, gente, para estatística. Coloquei todas as pilhas para carregar, porque nenhuma quer funcionar. Então é isso. Tem gente que não falou nada, eu vou anotar o nome aqui, que na semana que vem, na aula que vem, eu vou chamando pelo nome. Não, brincadeira. O Rafael pediu do programa, a Josi perguntou sobre a nova e sobre os testes sobre os testes de significância estatística. As outras perguntas eu acho que eu consegui responder, né, pelo que eu anotei aqui. Essas até eu fiquei em dúvida sobre como responder. E tem uma outra da Josi que a gente vai ver mais para frente um pouco. Sobre a definição de qual análise utilizar, né, para os dados. Essa eu não... Então tá bom. Muito obrigada. Estudem ali o conteúdo e tragam suas dúvidas para a próxima aula, porque eu acho que mesmo eu apresentando isso que eu anotei aqui para apresentar, ainda dá tempo de a gente tirar outras dúvidas, tá?
Tá bom, Ok. perfeito. Ok. Tá Obrigada, então. Eu que agradeço. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Perli. Foi a Luísa que perdeu? Caiu.